começar pelo nosso primeiro problema. E eu vou tentar ser o mais calma possível durante as passagens, trazendo tudo muito explicado. Então, às vezes, se você já resolve isso com facilidade, pode ser que você fale, não precisa fazer tudo isso. Às vezes não precisa fazer tudo isso porque a gente já chegou num nível de entendimento que possibilita a gente ir mais rápido, pular etapas. Que quando a gente está ainda aprendendo, é importante que a gente siga as etapas devagar. É igual quando a gente começa a jogar um jogo, por exemplo. Se a gente começa a jogar um jogo, a cada fase que a gente vai passando, o próprio jogo vai introduzindo um novo movimento, uma nova ferramenta, alguma coisa diferente que você vai usar que tem uma função nova. Mas ele não dá tudo de uma vez para você. Conforme você vai evoluindo no jogo, você vai aprendendo funções novas. Então, a ideia aqui é começar bem devagarzinho para que todo mundo tenha a possibilidade de entender melhor e caso alguma coisa não tenha ficado bem compreendida anteriormente. Então, depois de bastante tempo falando, vamos ao enunciado. Então, o problema diz o seguinte, a gente sempre faz uma primeira leitura para entender o que está acontecendo, que pergunta que ele está fazendo. Então, a primeira leitura é: Paulo distribui 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Lúcio recebe 5 figurinhas a menos que Alberto e Carlos recebe o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Então, a minha pergunta é: quantas figurinhas recebeu cada um? Então, eu vou precisar responder quanto recebeu Alberto, quanto recebeu Carlos e quanto recebeu Lúcio. Agora, a gente começa a retirar as informações. Eu sei que eu tenho 3 amigos, então eu vou colocar os nomes deles aqui. Eu tenho Alberto, Lúcio e Carlos. O problema me diz que eu tenho ao todo 21 figurinhas. Então, eu sei que se eu somar a quantidade de Alberto, de Lúcio e de Carlos, o meu total é 21, certo? Todo mundo junto tem 21 figurinhas. Eu gosto, e aí é minha opção, vocês podem fazer a opção de vocês, mas a minha opção, quando é problemas com nomes de pessoas, eu prefiro dar para a incógnita a letra inicial do nome, a menos que tenha letras iguais, aí eu escolho alguma parecida, assim. Mas, em geral, tem muitos problemas, vocês vão perceber, que eles já colocam os nomes com iniciais diferentes, porque é justamente para você ter uma base para fazer as suas incógnitas. Então, eu vou chamar Alberto de A, Lúcio de L e Carlos de C. Com isso, eu tenho 3 incógnitas. E aí eu posso escrever já em linguagem matemática essa quantidade aqui, 21 figurinhas para 3 amigos. O que está acontecendo? Se eu somar os 3 amigos, eu tenho 21 figurinhas. Então, eu posso escrever a seguinte coisa. A mais L mais C é igual a 21. Por quê? Meu total de figurinhas, se eu somar o de cada um, eu chego no total. Essa é uma das equações que a gente vai usar. Agora, continuando a leitura. Então, já tenho que as 21 figurinhas para 3 amigos. De que forma que foi? Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto. Então, eu vou relacionar a incógnita do Lúcio com a do Alberto. Como que eu vou relacionar? Eu sei que o Lúcio, deixa eu ver, eu vou escrever aqui, nessa linha mesmo, na mesma linha do Lúcio, então. Eu sei que é L, agora eu vou fazer um traço maior assim e vou dizer quanto vale meu L. O Lúcio recebeu, então ele tem, a quantidade dele é igual a 5 a menos que Alberto. Eu vou fazer 5 menos Alberto? Não. Por quê? Eu não tenho 5 menos a quantidade de Alberto. Eu tenho a quantidade de Alberto retirando 5. Então, tomem cuidado com a ordem. Prefiram sempre pensar que é da pessoa e aí retira 5. Então, Alberto menos 5. Essa é a expressão para o Lúcio. É isso que ele tem. Continuando a leitura. Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Então, agora eu tenho Carlos relacionado a Lúcio. Então, vamos fazer o Carlos. Quanto que é? O dobro de Lúcio. Então, eu já enfatizei em outros vídeos
O dobro é simplesmente 2 vezes. E aí, 2 vezes quem? 2 vezes é o dobro de... Então, aqui no caso é Lúcio. Então, eu posso escrever que Carlos recebeu, tem agora, o dobro 2 vezes de Lúcio. Lúcio. E aqui eu tenho 2 expressões. Sobre Alberto, ele não falou mais nada, a gente só sabe que o Lúcio tem 5 a menos que o Alberto. Então, eu tenho a incógnita do Alberto, o Lúcio se relaciona com o Alberto. Mas o Carlos está relacionado com o Lúcio. Então, eu tenho muita letra aqui para conseguir resolver isso aqui. Não vai dar certo. Então, eu tenho sempre que tentar pensar que em alguma das equações, eu preciso que todas as incógnitas sejam a mesma. Então, eu tenho que escrever Alberto, Lúcio e Carlos em função de uma única incógnita. Então, eu tenho que relacionar. Eu tenho Alberto, eu relacionei o Lúcio com o Alberto. Então, eu posso pensar que, se eu tenho a relação aqui pronta de Lúcio com Alberto, eu posso escrever esse L aqui do Lúcio utilizando essa relação que eu já tenho sobre o Lúcio e o Alberto. Como ficaria isso? Então, Carlos, ele tem o dobro de quem? É Lúcio, né? Mas no lugar do Lúcio, eu não vou escrever L. Eu vou escrever quanto vale o L, que eu tenho aqui em cima. L é igual a menos 5. Então, onde estava escrito L, eu vou, dentro do parênteses, colocar tudo que vale L. A menos 5. Ou seja, eu troquei L e eu vou colocar parênteses. Por favor, não esqueçam disso, porque faz diferença total no resultado. Então, agora eu tenho, aqui no final, eu cheguei a incógnita A. Alberto tem, quanto tem Alberto? Aqui eu tenho essa expressão que relaciona Lúcio com Alberto. E uma expressão que relaciona Carlos com Alberto. Nesse ponto, eu tenho A, L e C, todos em função da mesma letra. A e A. E agora eu vou conseguir substituir esses valores nesta equação aqui para conseguir chegar nos resultados. Então, como que a gente vai fazer? Para cada um dos amigos, eu vou substituir, no lugar da letra inicial, o valor dele em relação ao Alberto. Então, quanto que eu tenho? Alberto tem o que Alberto tem mesmo, a gente ainda não sabe. Mas, quanto tem o Lúcio? Vamos pôr um parênteses para quanto tem o Lúcio. O Lúcio tem A menos 5. Mas, vou substituir por Carlos agora. Carlos tem 2 vezes A menos 5, entre parênteses. Então, aqui, eu vou substituir por quanto é o Carlos. Eu vou colocar um colchete 2 vezes A menos, 5. Olha lá, eu esquecendo do parênteses. Igual a 21. O que eu poderia ter feito aqui já direto? Eu sei que quando eu tenho um produto, eu tenho que distribuir essa multiplicação para todo mundo que está aqui dentro, porque todo mundo que está aqui dentro é o valor de L. Então, eu vou distribuir fazendo a seguinte multiplicação. 2 vezes A, 2A. 2 vezes menos 5 é menos 10. E daí, aqui, eu posso colocar isso direto. Então, eu vou ter A mais A menos 5 mais 2A menos 10 igual a 21. Essa linha aqui ficou mais bonitinha do que essa. Mas, caso você tenha que substituir direto, sem distribuir antes, você tem que colocar o colchete, tá bom? Se aqui tivesse um sinal negativo, isso ia mudar tudo aqui dentro. Então, sempre lembrem-se de pensar igual as bonequinhas russas. Uma coisa dentro da outra, igual uma casquinha, uma cebola, por exemplo. Então, agora eu vou começar a resolver isso aqui. Esse sinal positivo antes de uma expressão, ela mantém o sinal do que está aqui dentro do parênteses. Então, eu simplesmente posso
manter os mesmos sinais. O A era positivo, continua. O 5 é negativo, continua. O 2A é positivo, continua. E o 10 é negativo, continua. Igual a 21. Então, tá. Agora, eu vou em cada um dos membros. Esse aqui já tá só com um número. Esse aqui eu vou agrupar o que pode ser agrupado. O que significa isso? Eu vou agrupar as incógnitas todas e os números todos. Números que não têm incógnitas. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Eu vou somar, então, 1A mais 1A mais 2A. 1 mais 1 mais 2 são 4. 4A. Menos 5 e menos 10. Isso aqui a gente vai manter o sinal de negativo e somar as quantidades. Menos 5 com menos 10 é menos 15, igual a 21. Agora, eu não posso fazer mais nada aqui, porque eu não posso somar número com incógnita, porque eu não sei o valor da incógnita. Então, eu vou aplicar transformações aqui, de modo que... Qual que é o meu objetivo? Vamos relembrar a história do jogo. Trouxe aqui para vocês o meu jogo das equações. A minha meta, descobrir o valor desconhecido. A minha meta é descobrir o A. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que chegar em... Aqui tá x no caso, a minha incógnita é A, então eu tenho que ter A igual a um valor. Ou seja, eu vou ter que isolar essa incógnita. Para isolar o A, eu tenho que chegar no elemento neutro da adição e da multiplicação em um dos membros. Qual membro? O membro que eu tenho a incógnita, porque meu objetivo aqui é isolar a incógnita. Então, aqui eu preciso ter o elemento neutro da adição, que é 0. Então, 0 em números. E elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, eu vou ter 1 multiplicando a minha incógnita. Com isso feito, eu consigo chegar nesse tipo de expressão, que no caso vai ser A igual a um valor, e aí eu consigo saber o valor dele. Regras, vamos relembrar? Não posso desequilibrar a igualdade. O que isso significa? Se eu não posso desequilibrar, isso aqui tem uma igualdade, eu não posso mexer de um lado sem mexer do outro. E o que eu posso fazer? Somar, subtrair, multiplicar e dividir por qualquer número. Mas o que é importante aqui? A escolha dos números. Porque se eu colocar qualquer número aqui, eu não vou chegar em lugar nenhum. Que número, então, eu preciso para chegar no elemento neutro da adição? Eu tenho que ter 0 aqui. O que eu tenho que fazer para zerar esse número? Se eu tenho menos 15, eu vou utilizar o oposto dele. Lembram? O oposto vai mudar o sinal. Então, menos 15, eu vou fazer uma operação com o oposto de menos 15. Eu vou somar 15 em ambos os membros. Por quê? Quando eu somo 15, eu vou juntar mais 15 menos 15, isso aqui deu 0. Eu queria chegar no 0. E mantenho o que está com a incógnita. Eu não posso somar número com incógnita. E aqui eu vou somar o 21 com 15, que vai dar 36. Próximo passo. Eu já cheguei no elemento neutro. Eu já cheguei da adição. Eu já cheguei no 0. Então, agora eu vou chegar no elemento neutro da multiplicação. Eu preciso chegar em 1. Para eu chegar em 1, eu vou ter que utilizar o inverso. Vocês lembram, a gente trabalhou o oposto e o inverso na linguagem matemática. O inverso de 4 vezes A. Então, o que eu vou fazer? Lembrem-se que eu só vou mexer numericamente, eu não vou mexer em nada que seja incógnita, eu vou utilizar números. Então, se eu tenho 4 multiplicado por A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o inverso do 4. O inverso de 4 é 1 sobre 4. E multiplicar aqui. Isso aqui é o mesmo que dividir, tá? Eu poderia dividir todo mundo por 4 e aqui também. Lembre-se, tem que fazer tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Multiplicar por 1 sobre 4 é igual a dividir por 4, tá? Então, se eu tenho 4A dividido por 4, eu vou ter 1A. E 36 dividido por 4
é 9. Aqui eu finalizo. Eu cheguei no elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Cheguei no elemento neutro da adição, que é o 0. E o que deu aqui neste resultado é o valor da minha incógnita. Fiz um monte de coisa bem grande para que vocês entendam da onde vem o que a gente faz. Se a gente decorar um monte de procedimento, quando mudarem, aqui é um caso relativamente simples. Quando eu mudo o caso, se eu tiver decorado um monte de regrinha, pode ser que eu não consiga transportar essas regrinhas para um caso diferente que gere algum problema, tá? Então, fiz bem passo a passo, bem devagar. Cheguei que A vale 9. Vou tirar aqui meu joguinho da equação. Se A vale 9, eu tenho que voltar lá no começo. Eu já sei que Alberto tem 9 figurinhas. Lúcio vai ter, então, a quantidade de Alberto, que era 9. Eu vou colocar aqui, Alberto menos 5. Aí a gente pega, Lúcio tem 9 menos 5. E o resultado vai dar 4. E Carlos tem 2A menos 10. Ou seja, Carlos tem 2 vezes quem é A? 9 menos 10. Isso vai dar, continua aqui, 18 menos 10. E o resultado é 8. Portanto, e a resposta final é: quantas figurinhas recebeu cada um? Volta na pergunta. Tô respondendo a minha pergunta? Então, resposta: Alberto, 9. Lúcio, 4. Carlos, 8. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre: volta aqui na resposta e vê se faz sentido. Não adianta eu responder números que não correspondem com a realidade. Se eu sei que ao todo eu tinha 21, vamos ver se isso aqui dá 21 mesmo? 9 mais 4, 13. 13 mais 8, 21. Ok, então a minha resposta faz sentido com relação ao meu enunciado, tá? Então, eu fiz um único problema bem devagarzinho e vou parar por aqui porque o vídeo já tá enorme. E aí eu vou continuar os próximos problemas nos próximos vídeos, tá bom?